A gente continua falando da CPMI, porque o deputado Arthur Maia, presidente da comissão, encaminhou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um pedido de esclarecimento sobre as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça que não foram entregues por Flávio Dino. Um embargo de declaração, solicitando do senhor ministro Alexandre de Moraes que esclareça a natureza da sua decisão que determina a entrega das fitas da CPMI. Não há dúvida de que as fitas que vieram para cá, apesar de eu não poder afirmar peremptoriamente quantas câmeras de filmagem existem no Ministério da Justiça, obviamente que nós sabemos que não existem apenas 2 câmeras na entrada do Ministério da Justiça. Quem já foi lá sabe que existe câmera nos corredores, em todos os andares, etc. E o pedido da CPMI foi muito além daquilo que foi enviado. Como citou o senador Jorge Seife, a comissão, a CPMI, também ouviu o fotógrafo da Agência Internacional de Notícias Reuters, o Adriano Machado. Apesar de as imagens mostrarem cordialidade, cooperação entre ele e os manifestantes, os vândalos, o fotógrafo alegou que foi ameaçado pelo grupo. O deputado Alexandre Ramagem apresentou um requerimento para quebrar o sigilo telefônico do jornalista. Bom, consta, vamos lá. O governo, os petistas, não queriam a CPMI. Foram meio que obrigados a permitir que a CPMI fosse instalada quando vazaram as imagens do G. Dias lá no Palácio do Planalto. Agora, o Sérgio Moro até citou, eu esqueci o número exato, mas é um número enorme de câmeras que há no Palácio da Justiça, no Ministério da Justiça, na sede, onde estava o Flávio Dino, e ele só liberou imagens de 2 câmeras. Então, assim, não queriam a CPMI, queriam que se investigasse nada, e agora tentam, de todo jeito, que as investigações não deem um passo adiante. Então, essas imagens estão faltando, e o outro aspecto é o fotógrafo da Reuters, como disse o senador também, que revelou ali, disse que viu a Força Nacional de Segurança, cerca de 150 homens de braços cruzados, inertes, sem fazer absolutamente nada, consta. O Sérgio Moro, rapidamente, ele disse que são no mínimo 10 câmeras no prédio do Ministério da Justiça, em cada andar. 10. E a gente tem imagem de 2. E sabe-se lá com que tipo de edição. É elementar, meu caro Watson, como diria, não é preciso ser nenhum Sherlock Holmes para juntar as peças desse quebra-cabeça. O que nós estamos falando aqui, na melhor das hipóteses, para esse governo, ou desgoverno, que está aí desde janeiro, na melhor das hipóteses é uma omissão deliberada. Ou seja, viram o tumulto, a arruaça ganhar corpo, algumas pessoas empolgadas, o fotógrafo da Reuters revela que foi meio intimidado, mas as imagens mostram ali algo que parece diferente, mas não é a questão mais importante dessa narrativa. O fato é que viram a coisa tomar corpo, ganhar vulto, e acharam conveniente, para toda a narrativa deles, de que enfrentavam golpistas, fascistas, perigosos para a democracia, que tiveram que assinar a cartinha com os tucanos todos para salvar a democracia, trazendo o ladrão de volta à cena do crime, como diria Alckmin, sempre tomando cuidado de colocar aspas. Ao lado de alguém que é um bajulador, conto mais, há meio século, dos piores tiranos que o continente tem, como, por exemplo, o regime cubano, que está recebendo aí a visita do Celso Amorim com cartinha do próprio Lula para reaproximação e tudo mais. Então, salvar a democracia com essa gente, que se inspira e mira nos exemplos das piores ditaduras do mundo. Eles precisavam, então, de uma narrativa mais convincente para um ou outro desavisado, alienado, que de vez em quando liga lá na Globo para achar que está por dentro da política nacional. Então, de novo, a melhor das hipóteses que salta aos olhos hoje para essa turma do PT é que eles viram o que estava acontecendo e fizeram assim, beleza, é isso que a gente precisa. Deixa a coisa correr solta, que a gente vai usar isso para depois sentar o pau, vir com a narrativa, censura, perseguição, autoritarismo e por aí vai. Essa é a melhor das hipóteses, porque a mais provável, para quem conhece
o modus operandi, é que houve gente infiltrada, que houve algum tipo de arquiteto pensando que isso seria muito útil a eles. Então, quando a gente vê um crime, né, Lacombe, a gente pensa assim, a quem interessa esse troço? E está muito claro que desde o início interessava a eles. Como você lembrou, foram muito, muito contrários à CPMI. Ela só saiu não só pelo empenho de senadores como nosso ilustre convidado, como pelas imagens que aí sim a CNN Brasil tem esse mérito, vazaram. Imagens que mostraram o G. Dias, o sombra do Lula, amigo, pessoal, há 20 e tantos anos, um cara que o presidente confia a ponto de bebum chapar no carro e deixar ele guiando. É esse o nível de confiança. A ponto do G. Dias, então, o chefe da GSI, ciceronear os tais terroristas no prédio. Quando essas imagens vieram à tona, aí não dava mais para segurar. Mas eles foram contra, desde o início, as investigações por meio da CPMI. Eles não querem as imagens, eles não querem transparência. Puxa vida, o maior atentado contra a democracia no Brasil, segundo eles. Eu seria o primeiro a querer expor tudo que for possível. É ou não é? É que eles não querem, né? E aí por quê? Será que eles têm, assim, rabo preso? Eles têm o criminoso já escolhido, né? Como foi na comissão sobre a Covid, é a mesma história, Ana, e a gente teve essa semana também a prisão da cúpula da PM no Distrito Federal, 7 meses depois do 8 de janeiro, assim, sem nenhum fato novo, né? sem nenhuma indicação que eles estariam, de alguma forma, atrapalhando as investigações ou planejando deixar o Brasil, e como já dissemos, G. Dias está aí andando solto livremente, nem foi a CPMI ainda, a gente espera que ele vá. Flávio Dino também não pisa, não passa, né? Nem perto. E a gente esqueceu de citar na parte sobre o Delgatti, né, o hacker de Taubaté, a gente esqueceu de citar o assessor lá da bancada do PT dando orientação a ele e ao advogado dele. Quer dizer, é outra história que não faz o menor sentido num país sério. Não faz o menor sentido. E nesse ponto, Lacombe, nós, brasileiros, saímos no nosso 6 de janeiro, né, que é o 8 de janeiro, nós saímos até na frente dos americanos, porque, infelizmente, os americanos eles tiveram que esperar 2 anos com essa narrativa aí, comendo as manchetes de jornais, todo mundo, né, caindo, aqueles que não bebem na fonte, que não desconfiam, né, nem um pouquinho das coisas. Há os maldosos, há também os inocentes, aqueles que só ligam à televisão, que não têm um aprofundamento maior sobre essa guerra cultural toda também, né, inclusive de narrativas. Então, durante 2 anos, Constantino e eu, nós vimos aqui, testemunhamos que foi uma insurreição, e que foi isso, e golpe de Estado, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E aí 2 anos se passaram, os republicanos tomaram a Câmara, e aí tiveram acesso às câmeras do 6 de janeiro. E aí, para a surpresa de ninguém aqui, né, do nosso lado, as câmeras mostravam uma coisa totalmente diferente do que foi empurrado para os americanos durante 2 longos anos. Inclusive, agora, mais um policial deu uma outra entrevista ao Tucker Carlson, já tinha um outro policial que tinha dado uma entrevista ainda quando o Tucker estava na Fox News, e ele dizendo, olha, eu chamava no rádio, pedia reforço, pedia emergência, e não havia ninguém, absolutamente ninguém, um dos chefes da segurança lá do Capitólio. E aí as imagens mostram exatamente as similaridades com o nosso 8 de janeiro, são impressionantes. Portas sendo abertas, pessoas ali, guardas ciceroneando os terroristas, né? Muitos terroristas aqui também no Capitólio, ciceroneando, vem por aqui, os terroristas tirando selfies com os policiais, né, com as forças policiais de dentro do Capitólio, os policiais dentro ali do Capitólio, apenas aguardando os terroristas acabar a oração que eles estavam fazendo pela pátria. Ou seja, no Brasil saímos na frente, e muito graças às imagens da CNN.
né? Porque este desgoverno não queria essa CPMI, lutaram muito para que ela não acontecesse. E agora, todos que vão lá, eles são blindados, até, né, por políticos do PT, alguns permanecem em silêncio, outros os depoimentos são totalmente distorcidos até pela relatora dessa CPMI, Elisiane Gama. E a pergunta que fica dessa imagem aí do fotógrafo da Reuters, quem daquela imagem ali, quem está preso hoje? O fotógrafo não está. O celular do fotógrafo foi apreendido, alguém ali naquela cena, quem que foi preso, quem está de tornozeleira eletrônica, quem não está preso. Então, a gente tem muita coisa para perguntar, porque o óbvio ele salta aos nossos olhos, né? Existe uma operação blindagem para uma possível e clara omissão, né? Clara para nós aqui, omissão do desgoverno, do atual desgoverno, em relação à segurança dos prédios ali dos três poderes no 8 de janeiro. E, enquanto isso, para finalizar, Lacombe, centenas de pessoas continuam presas, mães, avós, pais, filhos com tornozeleira eletrônica. Isso, Lacombe, é seríssimo, porque eles não são apenas presos políticos. Isso é uma tortura psicológica nessa gente, porque essas imagens do 8 de janeiro, essas imagens podem inocentar centenas de pessoas. E o devido processo legal, a ampla defesa, não está sendo respeitada no Brasil. Senador, o senhor faz parte desse grupo, né, de 16 parlamentares que entregaram à PGR uma denúncia, né, contra o ministro Flávio Dino por prevaricação, contestando esse envio parcial de imagens do Ministério da Justiça, né, feitas no dia 8 de janeiro. Mais ou menos a pergunta que eu fiz da outra vez: que esperança podemos ter de que o Flávio Dino seja, de alguma forma, obrigado a entregar todas as imagens, né, sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de seleção? Lacombe, primeiramente estou acompanhando aqui também no YouTube, agradecer aí todo o povo do mundo inteiro que está nos acompanhando, mas especialmente da minha santa e bela Catarina, as mensagens de carinho que eu estou recebendo. Muito obrigado. Lacombe, eu não fui um dos parlamentares, eu fui quem liderou esse processo. E nós entramos com duas questões. Uma denúncia-crime na Procuradoria-Geral por prevaricação por parte do ministro Flávio Dino. Ele está prevaricando, ele está escondendo câmeras, ele está impedindo a CPMI, que tem vários parlamentares de diversos partidos, da Câmara e do Senado, que está gastando dinheiro público, e ele está sabotando, né, não fazendo o que é dever de um ministro da Justiça, e ele é um senador afastado, ele é licenciado. Ele está sabotando o trabalho de uma comissão parlamentar de investigação. Então, nós entramos na Procuradoria-Geral da República uma denúncia de prevaricação e também entramos no STJ com mandado de busca e apreensão das câmeras do Ministério da Justiça. Então, nós fizemos isso, mais 15 parlamentares assinaram conosco e nós agora aguardamos o Ministério Público Federal e também o STJ avaliarem a nossa peça, o nosso pedido, as assinaturas, são 15, 16 comigo, né? São 15 parlamentares subscrevendo para que a verdade venha à tona e nós tenhamos ao menos acesso, Lacombe, a essas câmeras. É um absurdo, nós estamos em agosto, indo para setembro, que as câmeras do Ministério da Justiça, que tem uma visão privilegiada da Praça dos Três Poderes, não tenham sido disponibilizadas. E nós falamos com o presidente Arthur Maia, ele está desrespeitando o presidente Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, ele está desrespeitando a relatora, ele está desrespeitando o povo brasileiro, ele está desrespeitando as leis, ele está desrespeitando o parlamento e está debochando e rindo. Então, nós estamos utilizando, além da CPMI, porque nós reclamamos aí muito na última sessão com o presidente, na última e na penúltima, e também entrando com outros recursos judicialmente para ter acesso a essas câmeras. E tenho certeza, a Ana Paula Henkel perguntou se aqueles que estavam naquela cena montada pelo Adriano Machado, se algum deles estava preso. Eu te respondo, Ana, nenhum deles foi preso, nenhum deles.
E o Adriano Machado falou que ele estava sendo ameaçado. Eu não vi, né? Como diz um ditado chinês, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Nós vimos foi uma amizade, colegas batendo mãozinha, conferindo imagem na câmera, refazendo a cena. Então não tinha nada de ameaça ali, só foi uma mentira deslavada. Então, nós estamos trabalhando agora com a PGR e com a STJ Lacombe para recuperar essas imagens lá, já que o ministro da Justiça é um prevaricador, né? E está sabotando realmente as investigações que ele sabe que vai chegar na responsabilidade dele tudo que aconteceu no 8 de janeiro.